Felipe Simões, meu amigo, meu pastor, companheiro de caminhada no ministério. Por que mesmo andando com Jesus durante anos e às vezes décadas, alguns de nós temos tanta dificuldade de mudar e amadurecer em algumas áreas da vida? Eu acho que é porque a gente é gente. E gente tem dificuldade de mudar. Seja bem-vindo a mais um episódio do Vértice Podcast. Eu sou o pastor Pedro Felizola, da Igreja Vértice, e é muito bom estar com você em mais um episódio nesse ambiente que a gente tem criado aqui de encontro, de conversa sobre formação espiritual, com o objetivo de abençoar e edificar a sua vida, a sua caminhada com Jesus. E hoje eu tenho um convidado especialíssimo para apresentar para vocês, meu amigo, meu irmão, meu pastor, Felipe Simões. A gente caminha junto já há 15 anos ou mais, como amigos próximos, assim, de jornada, de vida e também de ministério. Um homem de Deus, pastor da Igreja Batista Alicerce, em Brasília, igreja irmã da Igreja Batista Vértice, que eu tive a honra também de pastorear, quando ainda era um campus, né, uma igreja filha da Igreja Batista Capital. E Felipe, para quem não conhece ainda, além de ser meu amigo pessoal, foi meu pastor, tem sido meu pastor e a pessoa que Deus usou para me ajudar a discernir minha própria vocação ministerial lá em 2013. E por isso eu louvo a Deus pela sua vida, meu amigo, pela vida da Ítala, dos seus filhos. Sua família é muito amada por mim, pela Andressa. Obrigado. E estou muito feliz de poder bater esse papo com você sobre como é que nós podemos nos tornar como Jesus. Na nossa igreja, a gente trabalha um paradigma de formação espiritual que tem 3 pilares, né? Estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. E, particularmente hoje, a gente vai se concentrar nessa ideia de se tornar como Jesus. E isso significa que, para que eu me torne como Jesus, eu vou ter que mudar, né? Porque eu ainda não sou. Estou bem distante ainda de ser como ele, de ser semelhante a ele. E pela graça de Deus, algumas coisas já mudaram na minha vida, após algumas décadas andando com Jesus, mas outras ainda não. Então eu abri essa conversa com essa pergunta: por que é tão difícil mudar? E a sua resposta é: nós somos gente. E parece que há uma teimosia, parece que há uma dureza de coração, alguma coisa inata, talvez, em nós, que torna tão difícil esse processo. Quero te ouvir um pouco mais sobre isso. Bom, obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado pela honra que é estar participando de um projeto como esse. Eu amo muito você, amo sua família também. Amo essa igreja, Igreja Batista Vértice. Tenho uma admiração enorme pelo que vocês estão vivendo, construindo e ministrando na nossa cidade. É recíproco. É uma igreja linda, uma igreja com características muito próprias e já tão cedo na vida, né? É uma igreja jovem ainda, mas com uma maturidade e uma consciência, uma autoconsciência, né? Como comunidade, muito importante hoje para o reino. E dentro dessa percepção como comunidade, uma firmeza bíblica também, Amém. Que é preciosa hoje, né, para os nossos tempos, para o tempo que vivemos, mesmo no ambiente evangélico, a gente sente falta de igrejas biblicamente firmes e que se comunicam de maneira assertiva com a contemporaneidade, com o nosso tempo. E eu vejo isso muito claro na Vértice, louvo a Deus Amém. pelo ministério que vocês têm Obrigado. construído lá. Bom, tornar-se como Jesus. Acho que é o resumo de um tema teológico muito importante, né? Quando a gente fala sobre o processo de santificação, eu entendo que santificar-se é tão somente esse processo de assemelhar-se a Jesus Cristo, né? E acho que há uma complexidade
nessa evolução, vamos chamar assim, essa mudança de estágios no sentido crescente na espiritualidade, a dificuldade é porque ser uma pessoa que cresce e se aprofunda espiritualmente não é deixar de ser humano. Sim, isso é muito importante. Mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente entende a humanidade de um ponto de vista teológico, humanidade como essa imperfeição, né? Essa constante presença do pecado, da inclinação ao pecado. E acho que por isso, nesse sentido que você abordou, né, da pessoa que está há décadas numa vida, que conhece a palavra, que conhece a Jesus, que participa de uma igreja. Que participa de uma igreja, que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ainda assim luta com questões que não mudam ao longo, às vezes, de décadas, pecados que permanecem e são recorrentes. Imaturidades, dificuldades de se relacionar e de solucionar conflitos. Você nunca conheceu ninguém assim no Ministério Pastoral, né? Não. É raro a gente se encontrar com pessoas assim. Quantos anos já de Ministério Pastoral você tem? Já vou fazer 17 anos. 17 anos. E na sua experiência pastoral, e eu sei disso porque acompanhei boa parte desses 17 anos de perto, uma das ênfases do seu ministério sempre foi o aconselhamento, o cuidado próximo, né, das pessoas. Você, enfim, já desenvolveu vários ministérios em diferentes lugares, mas esse sempre foi um valor para você. Cuidar de pessoas, andar perto daqueles a quem você pastoreia, né? Então, você certamente já teve inúmeras conversas dessa natureza, né? Com pessoas com mais ou menos tempo de caminhada cristã, mas talvez com uma sensação de estarem empacadas, estagnadas ou presas ainda a determinados padrões de comportamento, hábitos ou pecados mesmo que não refletem Jesus, não se parecem com o caráter dele. Como é que você aconselha alguém assim, ou que caminho você costuma propor para que essa pessoa saia dessa condição, ou pelo menos comece a perceber algum tipo de evolução, foi o termo que você usou, de crescimento, de amadurecimento, quando você se depara com uma situação como essa? Eu acho que toda mudança começa com um reconhecimento, né? A santidade, a porta de entrada da santidade é o arrependimento. Sim. E é lógico que o arrependimento ele é um passo importante, mas ele não é todo o caminho a se percorrer, né? Então, arrepender-se primeiro. Eu acho que essa é a pregação do Evangelho e isso precisa ser talvez o primeiro alvo de um aconselhamento, né? Trazer a pessoa que luta, quer seja com pecado ou com aquilo que na percepção dela não é propriamente um pecado. Às vezes o trabalho do conselheiro é o trabalho desconfortável de dissecar questões da vida das pessoas até ao ponto em que elas percebam com que pecado elas estão lidando. Porque às vezes está mais abaixo da superfície, né? Não é o sintoma ali. Né? E mesmo que elas sejam, às vezes, adoecidas emocionalmente, porque existe essa área de luta também, que não é só da natureza da concupiscência, do pecado, mas é da natureza da ferida infligida, né, sobre nós por pecados de outros e que nos fazem às vezes presos. Mas é trazer essa pessoa a uma percepção bem crua, realista do seu pecado e da batalha que ela realmente está travando. Porque mesmo que ela sofra por pecados de outros que geraram feridas nela, essas feridas em nós, elas nos impulsionam também para os nossos pecados. Sim.
E a gente vai precisar, então, fazer uma primeira leitura mais transparente e sincera, franca, né? Do que em mim está aqui fora do lugar, né? E o que eu deixei se desorganizar na minha caminhada como um cristão e na minha organização interna como um ser humano. E não é possível fazer isso... Você acha que é possível chegar a essa conclusão sozinho? Ou aí já entra o aspecto da vida em comunidade como essencial assim, para a nossa maturidade cristã, para o nosso crescimento espiritual? Porque, pelo menos na minha vida, eu vejo que no isolamento, a minha tendência é ficar cada vez mais preso a esses padrões ou preso a essas feridas. Mas a vida em comunidade parece me ajudar muito a sair desse lugar também, né? Ou me ajudar nessa identificação, pelo menos. Eu acho que tornar-se como Jesus, no tema mesmo da espiritualidade, do crescimento espiritual, eu acho que é encontrar esse equilíbrio dinâmico entre retirar-se e retornar e incluir-se, né? Eu acho que na busca, nas nossas lutas pessoais contra os nossos pecados, há o tempo do Getsemane, há o tempo do deserto, há o tempo de sair sozinho e voltar caminhando sobre as águas, como Jesus fez, né, para o barco, mas Jesus se retirava do meio dos discípulos, mas também retornava. E eu acho que esse pêndulo é necessário na caminhada de crescimento espiritual e de tratamento espiritual, de tratar pecados, de tratar questões dentro de nós. A gente precisa saber que a espiritualidade, em primeiro lugar, ela não é uma exclusão da humanidade. Ela é uma redenção da humanidade. Né? É uma busca por redimir quem nós somos e não... E quem fomos criados para ser. Né? Tornar-se como Jesus não é deixar de ser eu, mas é redimir esse eu. É encontrar esse eu perdoado, restaurado, recomposto. Né? É um prenúncio do céu, porque no céu seremos nós. Exato, né? Exatamente. A gente não vai deixar de sermos indivíduos, né? De termos uma essência que é só nossa. Né? E Deus nos fez assim. Acho que você começou falando disso, do ser humano, né? Como a gente já tem impregnado essa ideia de que ser humano é ser falho, pecador, né? E errar e tudo mais. A gente erra e diz, mas eu sou humano, né? A gente se justifica dessa maneira. E, na verdade, o problema talvez seja o contrário. A gente não é humano o suficiente ainda, né? A gente precisa se humanizar mais, porque o humano perfeito é Cristo, né? É Jesus. Deus e homem ao mesmo tempo, né? Plenamente. Então, porque a gente ainda não é plenamente humano que a gente erra. Porque a humanidade é anterior à queda, né? E talvez seja... Acho que se a gente olhar o problema nessa ótica de que a santidade e o crescimento espiritual é um resgate da humanidade. Exato. Como ela foi criada na origem, né? Por Deus. E eu acho que isso também aponta para a comunidade, porque se a gente caminha numa espiritualidade que nos torna mais humanos, ela também vai trazer consigo um crescimento do valor e eu diria até da necessidade do outro. Né? De estar com outros. Eu acho que a convivência nos preenche e também nos dá propósito. É na relação que a gente entende que a gente tem uma missão, que a gente tem um papel, né? Que a gente tem uma responsabilidade. Eu vejo, eu acho que todo mundo enxerga isso na nossa cultura hoje, esse individualismo exacerbado, né? E ao mesmo tempo as pessoas sofrendo com solidão, né? Num mundo hiperconectado, de seguidores nas redes sociais, em que você está conectado a
tantas pessoas ao mesmo tempo e se sentindo só, né? Paradoxalmente, assim. E me parece que há uma dificuldade muito grande hoje de desenvolver amizades profundas, relacionamentos profundos e que sejam realmente transformadores, né, no contexto de uma igreja local, de uma comunidade de fé. Talvez por um medo de uma exposição que signifique também algum julgamento, uma condenação. É o tempo do cancelamento, né? As pessoas se cancelam e se descartam mutuamente com muita facilidade, né? Porque é desconfortável ter conversas difíceis, ter de lidar com o pecado do outro, ou com o comportamento, às vezes, que me desagrada. Talvez essa seja uma das grandes razões para essas imaturidades que vão se prolongando. A pessoa tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, às vezes já é casada, tem filhos, e não amadurece relacionalmente, tem muita dificuldade de resolver conflitos, de administrar decepções. Talvez seja por esse individualismo que a gente alimenta na nossa cultura hoje, e por essa resistência a aprofundar relações. Creio que sim. Dr. Larry Crabb, que escreveu o livro Lugar Mais Seguro da Terra, nesse livro ele fala sobre uma tese central que é das coisas que ele escreve, né? E ele fala sobre o pecado da autoproteção. E esse pecado da autoproteção é uma tendência que todos nós temos de tentar impedir que as pessoas entrem em áreas da nossa vida que a gente quer manter escondida, não tocada e não exposta, modificada de alguma maneira. E ele fala que o principal instrumento para lidar com isso é fazer parte de uma comunidade espiritual. Nesse livro ele até diferencia a igreja de comunidade espiritual. Ele fala que às vezes a gente é igreja, mas não é uma comunidade espiritual. Eu acho que é verdade, nesse sentido pelo menos, né? Porque muitas pessoas participam, são até membros de uma igreja local, mas não vivem em comunidade de fato. Continuam se autoprotegendo. Porque é fácil você ir, por exemplo, numa igreja relativamente grande ou de porte médio no domingo e entrar e sair sem se expor, sem se envolver com as pessoas, sem se engajar, sem desenvolver relacionamentos mais profundos de vulnerabilidade. Né? Vocês da Vértice inspiraram nós da Alicerce, né? Exatamente nesse valor da vulnerabilidade. É algo que eu tenho compartilhado com os líderes lá. Da gente da gente exercitar de fato essa disposição em se abrir para que de fato os relacionamentos tenham significado na vida uns dos outros. Você uma vez me corrigiu numa conversa de grupo, assim, a gente estava... Que ousadia minha, me perdoe. E você me corrigiu sem discurso, você só me corrigiu no sentido de... Você disse assim, eu não acredito nisso, né? Porque eu mesmo, assim, na minha caminhada ministerial, eu construí uma percepção para mim do ministério que me fez até forjar um jargão, né? Que o ministério é uma masmorra. Estar no ministério é necessariamente saber conviver com a solidão. E uma vez eu usei essa frase numa conversa entre amigos, assim, e você falou, eu não acredito nisso, né? E o simples fato de você ter dito isso e eu também observar a sua vida e seu ministério hoje, me fez refletir sobre quão equivocada era essa percepção que eu tinha do ministério, sabe? De que o ministério inevitavelmente se torna uma masmorra onde eu vivo sozinho. E eu acho que eu vivia também essa dinâmica pecaminosa de me autoproteger das pessoas ao meu redor, dos meus amigos, dos meus companheiros de ministério. E isso não só fez com que eu permanecesse
em pecados que eu não precisava mais permanecer, porque Jesus já me libertou deles, mas me fez também entrar por um período da minha vida, por uma noite escura da alma, assim, por um bom tempo, né? Então, eu acho que tornar-se como Jesus também é um caminho de saúde, sabe? Amém. Não é só sobre ser alguém elevado espiritualmente, sabe? Até porque a gente faz essa distinção que não é nem tão bíblica assim, né? Do que é a nossa vida espiritual e do resto, né? Do corpo, somos um Eu acho que integral, né? a gente ainda vive, mesmo no evangelicalismo, no protestantismo, a gente vive muito essa percepção de que quanto mais espiritual eu for, né? Mais elevado como pessoa eu serei diante das outras, né? Então, existe, parece que ainda um resquício, assim, e eu acho que Satanás até usa isso para desvirtuar nosso crescimento espiritual e nos tornar pessoas espiritualmente vaidosas, né? E é como Precisam aparentar ser mais ou melhores do que são, ou melhores que os outros, né? E às especialmente vezes, quando se trata de um líder, né? E às vezes buscam esse crescimento espiritual não com a intenção de se parecer com Jesus, mas com a intenção de ser alguém melhor no sentido comparativo, né? Melhor do que quem, Exato, né? Melhor que com quem você está se comparando, com quem você está competindo, né? Então, eu acho que tornar-se como Jesus, como você já disse aqui, também tem a ver com sofrer, né? Há sofrimentos que são fruto, há dores, né? Que são fruto do pecado. Pecado, o salário do pecado é a morte, e nesse sentido, tudo que nos fere, que nos machuca, né? Remete ao pecado. Mas também eu acho que há dores que vêm do processo de assemelhar-se a Jesus. Vamos falar mais disso, porque você falou de uma noite escura da alma na sua vida, talvez parcialmente causada por uma narrativa errada, falsa, em que você acreditou, e isso é importante porque nesse processo de se tornar como Jesus existe uma renovação da maneira de pensar que precisa acontecer, como Paulo fala em Romanos 12, né? E isso passa pelo ensino da verdade de Deus em substituição às mentiras do mundo e do diabo em que a gente acredita e muitas vezes baseia a nossa vida, né, nelas. Então, narrativas falsas que precisam ser substituídas pelas histórias verdadeiras, pela verdade da palavra, a verdade liberta, né? Mas você não sofreu só por isso na vida, né? Só por más compreensões de algumas coisas relacionadas ao ministério, à vida cristã, ou por narrativas falsas. Você também viveu outras estações de dor e de sofrimento causadas por pecados de outras pessoas contra você, pecados de outras pessoas contra outras pessoas, mas que você, como pastor, tinha de administrar de alguma maneira, tentar ajudar, e isso respingava em você, afetava você. Dores do ministério pastoral que traz essa característica. Ele não é uma masmorra, não é uma prisão, né? Em que a gente precisa ficar sozinho, sofrendo, mas sem dúvida o ministério nos conduz por vales também, momentos de sombra de morte. Conta um pouco mais do papel do sofrimento na sua vida, já que a gente está falando de vulnerabilidade, eu vou te vulnerabilizar. Não sei se você me permite isso, mas qual tem sido ou qual foi, em alguma estação particular que você queira destacar, o papel do sofrimento no seu processo pessoal de amadurecimento? Porque eu olho para você hoje, eu te conheço há bastante tempo e eu vejo um homem mais maduro. E não é pela idade só. Tem muita gente que fica velho e continua imaturo. Você tem se tornado mais maduro e isso se reflete em posturas, em silêncio muitas vezes, em paciência
com alguns processos difíceis, numa postura que eu admiro muito em você e que se parece muito com Jesus também, que é a escolha de não se defender, muitas vezes, quando é injustiçado, quando falam mentiras a seu respeito. Já vivemos algumas situações desse tipo e o seu exemplo, o seu testemunho me abençoaram muito. Mas a gente serve um servo sofredor. Uhum. A gente segue os passos de um Messias que foi crucificado injustamente. Uhum. Não há como esperar que a nossa vida seja livre de aflições e sofrimentos, até porque ele mesmo disse, vocês terão aflições, né? Uhum. Mas a gente tem bom ânimo ao mesmo tempo. Qual tem sido, na sua vida, o papel do sofrimento no seu amadurecimento como discípulo de Jesus? E se você quiser compartilhar alguma situação específica, fique à vontade, mas de que maneira a gente pode encarar o sofrimento com esperança, já que esse é o fruto, talvez, o fruto de ser mais parecido com ele. Eu acho que algumas coisas, né, o sofrimento gerou de positivo, assim, de me forjar e de alguma forma frutificar em mim algo que me assemelhe um pouco mais a Jesus. Acho que uma das coisas foi exatamente essa mudança de paradigma, de entender que eu não estou sozinho e eu não preciso lidar com tudo sozinho. Então eu acho que o sofrimento me fez ser um homem mais aberto a buscar ajuda e não ser só aquele que ajuda alguém. Que é um risco, né, para o pastor e para outras profissões, né? Talvez um psicólogo, um terapeuta, um médico, outras pessoas e carreiras também que têm esse papel. E buscar ajuda, né? Jesus quando estava angustiado, né, às portas de ser levado ao seu processo todo de sofrimento que se encerrou na cruz, ele chamou seus amigos e disse, eu preciso de vocês. Né? E eu acho que tornasse uma coisa que o sofrimento me fez perceber que eu não era parecido com Jesus, que eu precisava trabalhar isso na minha vida, é isso, né? Buscar ajuda, dizer, eu preciso de você. Eu preciso do seu conselho, eu preciso da sua presença, às vezes. Não é nem uma questão de conselho, sabe? O meu movimento, e é uma coisa que eu ainda luto, porque eu sou gente, é que às vezes quando eu tô mal, quando eu tô entristecido, desanimado, a minha tendência natural é me isolar. Né? E eu tenho lutado para não fazer isso, para quando eu me sentir mal, eu buscar alguém, buscar um amigo, buscar ajuda, né? Para eu me reerguer. A semelhança de Jesus. Eu sei que Jesus tinha seus momentos também de ir sozinho, viver alguma aflição, alguma angústia, mas ele também nos ensinou a dizer, eu preciso de vocês comigo porque eu estou muito angustiado. Teve outra coisa que eu me lembro que foi importante numa fase, e eu acho que se tornou, na verdade, parte de um novo estilo de vida que você adotou, mas numa fase particularmente desafiadora na sua vida, você criou novos hábitos também. Hábitos que nem sempre a gente considera como espirituais, né? Assim, não que sejam ruins, mas a gente faz a gente vê de forma separada, né? A gente estabelece essa falsa dicotomia entre o espiritual e o físico, ou o emocional e tal. E eu me lembro que numa época particularmente difícil da sua vida, você começou a praticar esportes de uma maneira mais regular e intensa até, né? Crossfit, corrida. E mudou radicalmente seu estilo de vida, que eu acho que era um pouco mais sedentário antes, né? Sim. Compartilha um pouco porque a prática me parece que é algo fundamental também nesse processo de transformação. Com certeza. Né? Os hábitos, as práticas, as disciplinas, né? Tanto as disciplinas espirituais típicas, como a gente considera espirituais, né? Oração, leitura bíblica, jejum, vida em comunidade, silêncio, solitude e outras. Mas também são espirituais
as práticas que às vezes a gente não considera assim tão espirituais, mas elas, eu digo que elas são espirituais porque mesmo as tipicamente espirituais que eu citei antes, a gente usa o nosso corpo, né, para fazer. Não tem como jejuar sem o corpo, porque é o seu estômago pedindo comida, sentindo fome, e você dizendo não a ele. A gente ora no corpo, a gente lê a Bíblia com o corpo, a gente... tudo o que a gente faz é no nosso corpo, não fora dele, né? E da mesma forma, exercitar-se, alimentar-se bem, dormir bem, são hábitos que fazem bem não só para o corpo, né? Mas fazendo bem para o corpo, fazem bem para as emoções, fazem bem para o espírito. Com certeza. Então, que lugar isso teve na sua vida? Fez diferença? Não fez? Você mantém esses hábitos? Não mantém? E qual relação você faria entre eles e a sua espiritualidade, o seu amadurecimento espiritual? Mantenho. Eu sou praticante de atividade física, assim, praticamente diária. Por um tempo, pratiquei essas duas modalidades aí, o CrossFit e a corrida. E inclusive as duas modalidades, cada um tinha um papel nesse meu equilíbrio, né? E tinham papéis assim espirituais mesmo, no sentido bem... O pessoal diz que CrossFit é uma seita, mas não é disso que você está falando, não. Não estou falando, não. Ó, você que pratica CrossFit é brincadeira, tá? Eu já fiz também, é muito bom, muito legal. Eu gosto muito de CrossFit, já esteve mais em alta a prática, prática. Inclusive na minha vida, eu tô meio que licenciado do CrossFit por questões de saúde também. Mas espiritual em que sentido? O CrossFit, ele é para mim, né? Na minha experiência, ele é um momento divertido. Então, a gente tem conceitos bem diferentes do que é diversão, tá? Porque eu não achava nada divertido, mas tudo bem. Eu acho muito divertido porque ele me remete também a vivências que eu tive na igreja, de gincana, essas coisas. Então, essa coisa das tarefas, a tarefa do dia, né? Você tem que fazer tanto disso, tanto daquilo, em tanto tempo, não sei o quê. Esse aspecto esse desafio, desafiador me divertia, né? E me fez também ter convivência, porque o CrossFit tem muito forte isso, dessa convivência com as pessoas que estão ali, na sua turma e tal. Convivência com pessoas fora da igreja. Porque por conta do ministério, o nosso círculo de convívio vai ficando muito só de crente, né? E o CrossFit me ajudou a despertar isso, furar sabe? Um pouco essa bolha, né? De falar de Jesus para quem não está no ambiente da comunidade, da igreja, né? Então tinha esse papel também, era divertido para mim e era um lugar onde eu passei a ter alvos de pessoas mesmo, sabe? Para alcançar com o evangelho. Apesar de muitos da minha turma serem da igreja por um tempo, mas também tinha outros que não eram. E depois eu fui para um outro lugar, né? Onde pouquíssimos eram. E aí foi bom também poder ali cultivar relacionamentos e testemunhar um pouco de Jesus para pessoas que não fazem parte desse ambiente. E a corrida? E a corrida, cara, a corrida era meu momento com Deus mesmo. Tem gente que diz que não dá para pensar em nada quando a gente corre, mas comigo não é assim. Comigo eu orava, eu falava com Deus, eu refazia posturas pessoais com os meus filhos. Muitas vezes eu cheguei da corrida para pedir perdão para minha esposa, para pedir perdão para um filho meu, da forma que eu falei. Em alguns momentos na corrida eu parava para chorar, porque nas minhas orações ali, às vezes o Espírito Santo falava comigo e me colocava em confronto com o pecado, com coisas assim. E eu corro muito no Parque de Águas Claras ali, então acho que algumas pessoas devem ter me achado meio estranho para parar de correr e me prostrar ali, e chorar e colocar algo diante de Deus, depois levantar
enxugar as lágrimas, limpar as melecas e continuar correndo. Não é que as lágrimas se misturam com suor, então Vira uma sabe bagunça. exatamente o que está acontecendo. Vira uma bagunça. Mas te fez bem nesses aspectos de conexão com pessoas, no caso do CrossFit, conexão com Deus, no caso da corrida. E além disso, fez bem emocionalmente. Com certeza. Num processo de sofrimento, talvez, que você estava enfrentando também. Com certeza. No meio de cuidados, né? A psicologia, a psiquiatria, existem já, comprovado isso, claro. Existem inúmeros artigos e pesquisas que correlacionam a prática da atividade física. Você é psicólogo, também não atuante hoje, mas tem formação em psicologia, além de teologia. E que associam a prática esportiva, a atividade física contínua à saúde mental. Né? E até a prática da atividade física substitui medicamentos, literalmente. No sentido literal, substitui alguns remédios. Se você... Dependendo do caso. Se você se compromete à atividade física regular. E no meu caso, eu descobri também outras características da atividade física que me ajudavam a me regular, me organizar emocionalmente, que é o desafio, né? E a possibilidade de aumentar a intensidade. Uma evolução, uma então, uma perspectiva de evolução. Eu comecei na corrida, eu corria 3 quilômetros, 4 quilômetros, né? Numa velocidade razoável, assim. E aí eu ia me desafiando, e ia sentindo o meu corpo respondendo a isso. E essa sensação de estabelecer um desafio e alcançar, e aí estabelecer um novo desafio, vai te dando também uma autopercepção de eu consigo vencer coisas, eu consigo... Até uma analogia assim, com a vida espiritual, né? Também de resiliência, de perseverança, né? O autor de Hebreus fala: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E às vezes esse processo de se tornar como Jesus é lento, é gradativo, é sofrido, é um negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, morrer, né, para muitas coisas da nossa natureza humana, para todas elas, mas aos poucos, né, em cada área. E a gente olha às vezes para o tamanho do desafio, olha para o caráter de Cristo e diz: puxa, eu nunca vou chegar lá, né? Eu tinha uma e é uma maratona. E eu tinha uma característica de enxergar as questões para eu lidar no meu crescimento espiritual de uma maneira muito passiva, assim. Eu não sei se a maioria das pessoas é assim, mas eu acho que a gente tende a pensar em pecados, em questões do nosso crescimento espiritual de uma maneira muito assim: eu vou orar, vou pedir para Deus, quando for da vontade dele, ele faz, sabe? E vai acontecer. E a atividade física também ajudou a criar esses paralelos, sabe? Cara, se eu quero correr, se eu corro 4 quilômetros, se eu quero chegar em 10 quilômetros, isso não vai acontecer só porque eu tenho um desejo boa de ir alimentação, correr. Descanso. Exatamente, eu tenho que reorganizar a vida. Que é uma expressão que a gente usa muito lá no Alicerce, né? A gente define a adoração como reorganizar a vida em função de Jesus. Exato. Então, muito bom. Ele está no centro. Isso. Então, tudo que eu faço da minha vida é em função de estar com Ele, de conhecê-lo e conhecendo, me tornar como Ele, parecido com Ele, né? Então, eu acho que na atividade física também essa capacidade de você traçar objetivos e perceber de maneira bem material que você precisa ter uma estratégia para chegar lá, né? Se a gente transferir isso para o nosso crescimento espiritual, eu acho que muitas estagnações
serão sanadas. Sim. Porque você quer vencer um determinado pecado, mas você passa a vida inteira orando a respeito desse pecado, pedindo perdão, pedindo a Deus força, pedindo a Deus para renovar a sua fé e tal. Mas o que você fez, de fato, assim, nas práticas da sua vida para lutar contra isso? Né? Quais medidas você tomou de reorganização prática? De reorganizar a sua vida para tornar-se mais parecido com Jesus. Um exemplo que, uma vez que eu aprendi, eu passei a sempre ensinar isso, porque é uma luta muito recorrente que surge para a gente em aconselhamentos, principalmente com homens, mas também com mulheres, em relação à luta contra a pornografia, né? Como muitas pessoas ficam presas nisso por muito tempo, com efeitos devastadores na vida, na sexualidade, no casamento, né? E uma das práticas que alguns autores mais recomendam para a luta contra a pornografia é a do jejum. E nem sempre a gente faz esses paralelos, né? Mas o jejum, o que é o jejum? A prática do jejum, a não ser dizer não para um desejo legítimo por comida, para treinar o seu corpo, para que quando houver uma tentação de atender a um desejo ilegítimo, por exemplo, um desejo sexual fora do casamento, né? Fora do ambiente propício para isso, para que você esteja adequadamente treinado e disciplinado para poder dizer não a esse desejo, a essa tentação, né? Então, ao jejuar, eu estou privando o meu corpo e educando, treinando, disciplinando o meu corpo, como Paulo fala, né? Como um atleta que se disciplina para competir, né? Esmurro o meu corpo no sentido de eu submeto o meu corpo a um treinamento intenso, disciplino, né? Pesado, disciplinado, para que eu consiga, então, no momento da tentação, resistir, permanecer em Jesus, né? E eu me lembro que, de fato, você se dedicou assim, à corrida de forma até a participar de competições. Você correu uma maratona, né? Corri uma maratona. Como que um ser humano corre 42 quilômetros? 42 quilômetros, 195 metros. Esses 195 metros são totalmente dispensáveis, né? A pessoa chega lá no quilômetro 42 e ela ainda precisa correr quase 200 metros. Não precisava disso, mas ok. Quem sou eu para definir a distância da maratona? Parece uma na minha cabeça e no meu corpo e no meu condicionamento físico atual. Eu comecei a correr esse ano também, mas meu máximo por enquanto são uns 10, 12 quilômetros, meu recorde. Parece humanamente impossível correr 42 quilômetros. E aí eu quero resgatar uma frase que você falou no começo da conversa, e na verdade você fez uma correção. Você falou tentar, na verdade não, exercitar. Né? Então, essa diferença entre tentar e treinar, que me parece fundamental quando a gente fala de formação espiritual e de se tornar parecido com Jesus. Se eu amanhã decidir tentar correr uma maratona, o que vai acontecer comigo? No estado em que eu me encontro hoje. Eu não vou conseguir, e por mais que eu tente e me esforce, eu vou talvez me lesionar, passar mal, não vai fazer bem para o seu corpo. Exato, e eu não vou conseguir. E não é uma questão de falta de tentativa, eu posso tentar muito, eu posso acordar completamente determinado e calçar meus tênis, sair, eu não consigo. Mas isso não quer dizer que eu nunca conseguirei, né? Agora, não é uma questão de tentar, é uma questão de treinar. Você treinou quanto tempo para chegar a correr uma maratona? 1 ano. 1 ano de treinamento regular, disciplinado. Porque esse plano, né, surgiu quando eu fiz 41 anos e eu decidi que com 42 anos eu ia correr 42 quilômetros. Ótima ideia. Isso significa que eu tenho mais 4 anos ainda antes de querer correr uma maratona. Mas é porque a corrida já tinha virado uma paixão, né? Sim. Então eu já tinha corrido. Inclusive, quando eu comecei a pegar gosto pela corrida, eu falei, eu vou chegar numa meia maratona e para mim tá ótimo, assim, não preciso correr uma maratona porque eu pensava assim, cara, é desumano correr uma maratona. Isso é para quem vive do esporte, né? Mas eu fui vendo, quando eu cheguei nos números da meia maratona e cheguei no 25º quilômetro, daqui a pouco eu estava correndo 27, eu falei, cara, acho que dá para me aventurar, né? E aí começou a virar um flerte, assim, né? A maratona.
Mas o treinamento é gradativo, né? Mas é diferente, é completamente diferente. 5, 10, 21 para 42. E tem gente que pensa assim, né? Eu já corri meia, eu vou correr uma maratona. Não é bem assim. Sim. Né? Até os 21 é uma vida. Depois dos 21 é outro universo. Né? E você acha que existe esse paralelo mesmo com a vida cristã, no sentido de que a gente talvez passe muito tempo, como a gente começou essa conversa, né? Anos ou décadas andando com Jesus, mas na base da tentativa, né? Então, Sim. hoje eu acordo, hoje eu vou tentar ser um marido melhor, que ama melhor a sua esposa como Jesus ama a sua igreja. Hoje eu vou tentar ter mais paciência com os meus filhos, porque Jesus é manso e humilde, eu preciso ser como ele. Tem muitas pregações que nos constrangem e nos confrontam, mas no sentido, às vezes, até de nos fazer sentir mal, porque a gente não está tentando bastante, né? E aí a gente passa a tentar mais. E eu não sei, mas na minha experiência, a tentativa me leva a um desânimo, a uma exaustão, porque muitas vezes leva ao fracasso. De vez em quando eu consigo, mas aí no outro dia eu já não consigo. Você acha que tem uma diferença entre tentar e treinar? E se a resposta é sim, como é que alguém que deseja se tornar mais parecido com Jesus pode começar a treinar? Assim como você treinou para correr 42 quilômetros, como é que pode ser esse treinamento espiritual diário, pausado, lento, gradativo, mas constante, crescente, para que a gente cresça em semelhança com Cristo? Que treinamento é esse? Eu acho que o treinar é você não perder de foco onde você quer chegar, mas entender que existe um processo e esse processo ele tem que ser valorizado, ele tem que ser desfrutado. Porque às vezes a ansiedade de chegar no ponto em que se quer faz a gente só focar em tentar, mas não em galgar a condição para que a tentativa seja possível, realmente possível, seja mais próxima do êxito. Porque pode ser que a gente treinando, eu treinei 1 ano e na maratona eu tive cãibra e eu quase desisti no quilômetro 33 entre o 33 e o 35. E ali poderia ter sido só uma tentativa, né? Eu estava treinado. Sim. Entende? Então, isso é legal também da gente perceber que há uma dependência sempre do Espírito. Exatamente. Né? De que não é só um exercício pessoal. Crescer espiritualmente é um trabalho comunitário. Isso. Né? Envolve você, o Espírito Santo de Deus, envolve as pessoas ao seu redor. Né? É um trabalho em conjunto. Assim como o êxito na maratona. Eu corri com um amigo. E graças à presença de 2 amigos, na verdade, um você conhece bem, que é o Guta, por causa desses 2 amigos lá comigo, é que eu terminei a maratona. Se eu tivesse sozinho, eu não teria terminado. Sim. Né? Tem um texto aqui, e nossa conversa está chegando ao fim, infelizmente, mas em 1 João, no capítulo 2, no verso de número 6, que diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu acho que algumas coisas me chamam a atenção para concluir essa nossa conversa, né? Primeiro, essa ideia de permanecer, que é um tema recorrente nos escritos de João. João 15, permanecer, né? Como ramos ligados à videira, permaneçam em mim, Jesus diz, permaneçam no meu amor, permaneçam nos meus mandamentos. Se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Então, esse relacionamento com Jesus que precisa basear a nossa vida cristã, e sem isso a gente não vai se tornar como Jesus, obviamente. É a presença dele, por meio do Espírito, que permite que isso aconteça. Mas aqui ele diz, se você deseja permanecer nele, se você afirma permanecer nele, você precisa andar como ele andou. Isso remete a essa ideia de reorganizar a vida, adotar novos ritmos, novas práticas, um novo sistema de treinamento, porque se a gente não mudar nada no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos, nas práticas, nas narrativas que a gente citou antes, nos relacionamentos, na vida em comunidade,
dificilmente isso vai acontecer. Na verdade, é até ingênuo imaginar que automaticamente esse processo vai acontecer. Há um esforço da nossa parte que é necessário em cooperação com o Espírito, né? E eu queria dizer que você me inspira nisso. Você é alguém muito parecido com Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela Igreja Batista Alicerce. Se você é de Brasília, procura a Igreja Batista Alicerce. Você está procurando uma igreja saudável para congregar, participar. Essa é uma excelente igreja. Você vai ser muito bem orientado no caminho de Jesus lá. E lembre-se, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, vamos devagar, sem pressa. Jesus nos chama a andar com Ele, não correr. Então, há um momento de correr, há uma corrida proposta para nós, mas a maior parte do tempo ele vai nos conduzir assim, no ritmo dele. Ele convida você que está cansado e sobrecarregado a encontrar nele descanso para a sua alma. E vamos aprender a andar como Jesus, a aprender a adotar novas práticas e hábitos que nos levem para mais perto dele. E obrigado, Felipe, por ter participado dessa conversa, aceitado esse convite. Obrigado. Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo episódio.